Ministro Luiz Fux vai contra a prisão e contra a censura de Bolsonaro em uma decisão brilhante e humilha Alexandre de Moraes. Fux se levantou contra a perseguição de Bolsonaro na ação do golpe. É a primeira vez que a gente vê algo como isso acontecer no STF. Olha aqui a manchete que saiu no Poder 360, que coisa mais linda. Não há provas de risco de fuga de Bolsonaro, diz Fux. E como que o Fux, simplesmente seguindo a Constituição e a lei, ele obliterou, ele humilhou Moraes. E a primeira coisa que o Fux desmonta na decisão é a alegação de Moraes de que Eduardo e Jair Bolsonaro querem ou podem interferir no julgamento da ação do golpe, diretamente ou por meio de Donald Trump. Nada obstante, a premissa de que poderia haver qualquer influência no julgamento da ação penal esbarra no fundamento básico de que o Poder Judiciário ele detém independência judicial. Juízes julgam conforme a livre convicção, em análise dos fatos, dos elementos fáticos e do direito, dos elementos jurídicos constantes em cada caso. O que o Fux está dizendo aqui? Ele está dizendo que só haveria qualquer chance de Eduardo ou Jair Bolsonaro interferirem no julgamento se os juízes não fossem independentes. Mas o Supremo é independente, ele derruba a ideia de Moraes de que há uma interferência no processo que possa embasar uma prisão. O Fux avança para o segundo argumento de Moraes para as medidas contra o Bolsonaro e destrói Moraes ao dizer que não existem provas de fuga do Bolsonaro. Se verifica na ação penal que responde o Jair Bolsonaro que esse apresenta domicílio certo, passaporte retido, ou seja, todo mundo sabe onde ele mora, ele não pode viajar, não pode fugir, tá sem o passaporte. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e a PGR não apresentaram provas novas e concretas dos autos sobre qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente. Bravo, ministro Luiz Fux. Bravo, 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 palmas, gente, é emocionante. Se você também gostou, vai deixando o seu like para mais gente ver que ainda existem juízes em Brasília, ainda existe um juiz de carreira no Supremo Tribunal Federal. É emocionante a gente ver que a gente ainda tem isso, é de arrepiar. E ao derrubar a interferência no processo e o risco de fuga, o Fux derruba o fundamento da prisão. E ao derrubar o fundamento da prisão, o Fux derruba de uma vez todas as medidas impostas a Bolsonaro, porque elas são todas medidas alternativas à prisão, ou seja, você só pode impor essas medidas, como não poder falar nas redes sociais, usar a tornozeleira eletrônica, não ir para embaixada, você só pode usar isso quando você tem fundamento para prisão. A proibição de uso das redes sociais confronta-se, choca-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. É brilhante, ministro Luiz Fux. O melhor de tudo é a simplicidade e elegância do argumento. Uma simples lembrança de que a liberdade de expressão é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, ou seja, não tem como impedir o Bolsonaro de falar nas redes sociais. Ainda que coubesse impor medidas cautelares ao Bolsonaro, essas aí que foram impostas são totalmente desproporcionais. Em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que autorizariam esse tipo de medida ser imposta aí contra o Bolsonaro. E que, portanto, não tem qualquer fundamento para prender ou para medidas. E ainda diz que a proibição do uso de redes sociais viola a liberdade de expressão e que as medidas impostas, se coubessem, que não cabe, mas se coubessem, são desproporcionais. E o Fux fecha dizendo que do modo como Moraes decidiu, há um julgamento antecipado. Aqui, ó. Pode-se revestir a decisão de um julgamento antecipado do modo como foi decidido. Finge a surpresa. Afinal, já condenaram o Bolsonaro, né? Fux vota por manter seu visto para a Disney e vir herói do bolsonarismo. A questão não é se o Fux divergiu ou não. A questão é quem que tá do lado da Constituição. Quem que tá? É o ex-advogado de Lula, o Zanin? É o ex-ministro de Lula? É o Dino? É o Moraes que está em guerra com o bolsonarismo, que viola a Constituição todos os dias? Ou quem tá do lado da Constituição é o Fux, o juiz de carreira?